Talvez este seja o vídeo mais importante, a palavra, a mensagem mais importante de toda a tua vida. Daquilo que você vai ouvir em toda a tua vida. Porque fala de uma decisão, uma tomada de decisão, que é a mais importante de todas. Jesus uma vez perguntou assim: de que adiantaria o homem se ele ganhasse o mundo inteiro, mas perdesse a sua alma? Nós vimos em vídeos anteriores que Deus criou o homem perfeito, colocou ele num lugar, um paraíso, para ele viver ali eternamente em harmonia com Deus, com a natureza e com o próprio ser humano, o homem e a mulher, com todos os seus descendentes, com todos os seus iguais. Mas que o homem se rebelou contra Deus, se tornou inimigo de Deus, e que por causa disso ele recebeu uma punição que tinha sido predita caso houvesse essa rebelião, essa desobediência, e que essa punição, além de todos os males que acometeram a humanidade, também levaria o homem a viver eternamente distante de Deus. Mas também diz, nesses textos que nós vimos, que nós lemos e nos vídeos que fizemos, que Deus amou o homem. Amou de tal maneira que ele deu Jesus para morrer na cruz do Calvário, no lugar do homem. Por isso que nós estamos dizendo que essa é a decisão mais importante. Porque nós falamos também do novo nascimento, quando o Espírito Santo de Deus é enviado ao homem, que está dormente espiritualmente falando, está dormindo, está inativo, e o Espírito toca nesse homem, acorda esse homem, desperta ele, leva-o a ouvir a palavra de Deus, e o homem então chega a um ponto de decisão, se ele quer ou não a salvação oferecida por Deus em Jesus. E a Bíblia diz que quando o homem faz isso, ele aceita essa substituição, esse sacrifício que Jesus fez por ele, se colocando no lugar dele para receber a punição e oferecendo a ele a vida eterna. Quando o homem toma essa decisão, ele então se torna filho de Deus, porque o espírito dele vivifica novamente, o espírito dele fica agora completamente desperto e ele então se interliga novamente. Ele se interliga novamente, o espírito humano e o espírito de Deus. E o Espírito Santo de Deus passa a habitar aqui dentro do homem, do ser humano. Porque agora ele está com o espírito vivificado, ele nasceu de novo. Mas isso não é automático, o homem precisa tomar a decisão. Por isso que eu disse que esta é a decisão mais importante. Porque daqui vai afetar a nossa vida por toda a eternidade, não apenas na terra, mas também na eternidade, depois que nós partirmos desta terra. O que nós precisamos fazer então? Nós precisamos, quando o Espírito Santo toca na nossa vida, nós conhecemos a verdade, a palavra de Deus, nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, porque nós também somos pecadores, porque nós recebemos como herança, uma herança maldita assim, de Adão e Eva, o pecado. Nós precisamos nos arrepender deste pecado e dizer: Senhor Jesus, eu aceito a substituição, eu aceito a tua morte em meu lugar e eu recebendo vida que o Senhor me dá. Nós precisamos tomar essa decisão. Todo ser humano precisa tomar a decisão. É uma decisão extremamente importante, porque vai afetar toda a nossa vida. No Evangelho de João, capítulo 14, pouco antes de ser entregue para ser crucificado, Jesus disse que ele iria, mas que ele enviaria o Consolador para estar para sempre conosco. Este Consolador é o Espírito Santo de Deus. No momento em que nós reconhecemos que Jesus
é o nosso Salvador. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos que Deus nos cubra, nos lave no sangue que Jesus derramou na cruz. Neste momento, o Espírito Santo entra, se interliga, como eu disse, ao nosso espírito. Ele entra na nossa vida e vai estar para sempre aqui. Para sempre. E mais adiante, no capítulo 14, Jesus fala algo mais ainda fantástico. Ele diz que aquele que ama a Ele, Ele e o Pai vêm também fazer morada em nós. Vejam bem a seriedade, quão grande investimento Deus fez em nós. Primeiro o Espírito Santo, depois o próprio Senhor Jesus e o Pai, o Deus Pai, vem habitar em nós. Toda a Trindade vem habitar em nós. A Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles vêm habitar em nós e ficam aqui para sempre. Para sempre. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, mais especificamente falando, diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. A palavra igreja é esta, que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, cada um de nós que temos Jesus como nosso Salvador, que recebemos a salvação de graça oferecida, que temos o Espírito Santo, que nascemos de novo, cada um é um tijolo desta igreja. Não é aquele prédio construído lá fora. Não é aquele templo construído por mão de pedreiros, engenheiros, que é a igreja. Ali se reúne a igreja, mas a igreja é cada um. Cada um daqueles que aceita Jesus como Salvador. Porque vem o Espírito Santo, vem o próprio Senhor Jesus e vem o Deus Pai habitar em nós. Por isso eu disse, a decisão mais importante das nossas vidas é reconhecermos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele morreu no lugar e que eu reconheço e me arrependo de todos os meus pecados. O arrependimento não é um sentimento humano, embora ele seja aplicado aos seres humanos. Deus não precisa de se arrepender de nada, porque Deus nunca pecou. Muito menos Jesus, muito menos o Espírito Santo. Nem os animais. Eles não se arrependem, eles não têm sentimento. É um sentimento aplicado ao homem, mas ele não nasce no coração do homem. O arrependimento é algo que acontece quando eu e cada um que está me ouvindo ouvir o Espírito Santo de Deus, reconhece os seus pecados e diz: Senhor, o Senhor está certo, eu sou pecador, eu preciso do teu perdão. Quando nós dissemos isso, nós estamos nos arrependendo dos nossos pecados. Um sentimento humano semelhante, muito parecido com o arrependimento é o remorso. O remorso, ele é um sentimento humano, do homem pecador, mas é um sentimento que não leva ao perdão. Por quê? Porque o remorso diz o seguinte: eu sou pecador, mas eu não deveria ser. Eu fiz algo terrível, mas eu sou tão bom, eu tenho um conceito tão alto de mim mesmo, que eu não deveria cometer essa coisa terrível que eu fiz. E o remorso geralmente leva a pessoa à depressão e até ao suicídio. Muitos cometeram suicídio, inclusive o traidor de Jesus, por causa do remorso. Mas o arrependimento autêntico, aquele arrependimento que é aplicado ao homem pelo Espírito Santo de Deus, é aquele que leva o homem a reconhecer também o seu pecado, a sua miséria, as suas falhas, mas ele busca uma solução, concordando com Deus de que ele é pecador e ele precisa do perdão. Ele é pecador por natureza. O homem nasce pecador e ele precisa do perdão. Então, mais uma vez, afirmando, é a decisão mais importante das nossas vidas. Você já tomou essa decisão? Ouvindo essas palavras que eu estou falando para vocês nesses vídeos aqui no YouTube, neste canal, é o Espírito Santo falando com vocês. Ele usa minhas palavras para falar com cada um.
dizendo: você é pecador. Quando você deu ouvido a esta palavra, é porque o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. E aí agora você precisa completar isto, dizendo: Senhor, sim, eu sou pecador e eu preciso do teu perdão. E eu reconheço que Jesus Cristo morreu naquela cruz do Calvário, derramou sangue puro e inocente no meu lugar, para me favorecer, me substituindo. E eu aceito isso, Senhor. Venha, Espírito Santo, morar no meu coração. Venha, Jesus, morar no meu coração. Ó Deus Pai, venha morar no meu coração. E a partir deste momento, nós vamos agora passar toda a nossa eternidade diante de Deus. Mas nós precisamos tomar essa decisão. Você, assim como eu, precisamos tomar esta decisão. Que Deus te abençoe. Que Deus fale ao teu coração cada vez mais. E que você que crê nisso que eu estou falando, divulgue este vídeo, divulgue este canal. Clique no joinha, curtindo, dando like. Se inscreva no canal, divulgue para outras pessoas, para que muitas e muitas pessoas, pessoas com quem você se importa, pessoas que você ama e que você quer encontrar na eternidade, também ouçam e tenham esta mesma oportunidade de tomar esta decisão. Que Deus te abençoe.